Excelentíssimo senhor senador Antônio Carlos Rodrigues, que assumiu no dia de hoje, e num ato de grandeza aqui do meu senador João Osório, já está presidindo a sessão do Senado. Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência com certeza representará muito bem o Estado de São Paulo e, naturalmente, também a senadora Marta Suplicy, senador da base, comprometidos com o projeto da presidenta Dilma e do presidente Lula. Seja bem-vindo à casa. Mas, senhor presidente, a exemplo de outros senadores que me antecederam, eu também tenho que falar do processo eleitoral. E falarei, inclusive, no longo do meu discurso, da questão de São Paulo, que Vossa Excelência conhece como ninguém, como foi lá o processo eleitoral. Mas dizer, senhor presidente, que nos últimos 3 meses eu visitei lá no meu Rio Grande, por isso que a voz está com um pouco de dificuldade, cerca de 200 cidades. Percorri, rodei cerca de 20 mil quilômetros. O Rio Grande do Sul são 485 cidades. 20 mil quilômetros de carro, de cidade a cidade. Cerca de 10 pronunciamentos ou 10 comícios por dia. Percorri o meu querido Rio Grande, de norte a sul, de leste a oeste, cruzei todos os caminhos, rios, atravessei canhadas, serras, campos, bebi, enfim, da sagrada seiva do Rio Grande, sentindo a força do nosso vento minuano. E posso dizer, senhor presidente, que para mim foi um momento de muita alegria. Cada cidade que eu passava, independente da posição que lá eu defendia, da coligação e das políticas de alianças do governo da presidenta Dilma, do meu partido, eu sentia um carinho enorme da população. Agradeço a toda a cidade que passei, independente do resultado, onde eu subi ao palanque para defender naturalmente o meu partido e a coligação, representante de outros partidos adversários diziam: meu senador, eu sei que está cumprindo o seu papel, mas saiba que aqui, nós que estamos em campos diferentes, nesse momento, votamos no senhor. Então, muito obrigado ao povo do Rio Grande, independente nesse momento do processo bonito e democrático, da disputa em cada local, pelo carinho como que fui tratado. Não tive um único problema em nenhum dos municípios que percorri. Eu posso dizer que, mais uma vez, enchi minha alma, meus olhos, com a fartura e o carinho do povo e da gente do Sul. Em todos os momentos, sem exceção, eu quero aqui destacar o que eu mais ouvi, eu diria pela unanimidade dos partidos, dos militantes, dos delegados, da população em geral, é que eu voltasse ao Senado, e eu disse que voltaria para a tribuna nesta segunda-feira para pedir, por amor de Deus, o fim do fator previdenciário. É unânime, senhor presidente. Não tem um cidadão nesse Rio Grande e nesse país que não queira o fim do fator e uma política de valorização dos benefícios dos aposentados. Palavra empenhada lá, nas ruas, no comércio, nas fábricas, nas universidades, nos campos, nos centros de tradição. Eu disse que nessa segunda-feira eu viria à tribuna e falaria do fator previdenciário e falaria do reajuste dos aposentados. É o que estou fazendo nesse momento, senador Antônio Carlos Rodrigues. A nossa gente, o nosso povo, senhor presidente, não aceita mais esse fator. Ele confisca, repito, pela metade o salário do trabalhador no ato em que ele vai se aposentar. Não é justo. A mulher perde em torno de 51% e o homem perde em torno de 40%. Enfim,
Eu lá dizia, e aqui repito, meus amigos e minhas amigas, nós aqui no Senado, repito, já aprovamos por unanimidade o fim do fator. E também a política de valorização dos aposentados e pensionistas, inclusive a questão do aéreos, num decreto legislativo que aqui apresentei. Agora é na Câmara, a pressão é lá. Eu tive a oportunidade, presidente, de estar num palanque com o atual presidente da Câmara. E ele me autorizou que eu dissesse, num comício com mais de, calculo eu, 6, 7 mil pessoas, que a Câmara votaria durante o mês de outubro o fim do fator. Então, a palavra do presidente foi dada, e eu espero, então, que a Câmara cumpra a sua parte e vote o fim do fator previdenciário. Senhor presidente, creio eu que a presidenta Dilma e o presidente Lula estão no caminho certo. E nós fazemos parte dessa base. Se nós analisarmos o cenário nacional e pegar os partidos da base, nós ganhamos em 90%, eu diria, das cidades. Se pegarmos o campo dos partidos da base, porque a base não é só o PT, a base é PR, a base é PMDB, a base é PDT, a base é PCdoB, é PSC, é PSB, enfim, são cerca de 20 partidos que compõem, mais ou menos 20 partidos, que compõem a base do governo. Então, o projeto liderado por Lula e por Dilma, ao contrário que alguns tentaram insinuar, mensalão para cá, mensalão para lá, o povo sabe muito bem separar. O mensalão é um debate lá no Supremo. A decisão que for tomada, foi tomada. Agora, algum projeto político, econômico e social para o país foi aprovado pela população brasileira. Eu não quero errar aqui, mas garanto que fica em 85% a 90% o número de cidades e de eleitores que votaram nesse projeto. Teve um dado que eu peguei agora pela manhã, que se olharmos somente o PT foi o partido que recebeu o maior número de votos. Se eu não me engano, foi 17 milhões e 65 mil votos. No Rio Grande do Sul, o PT foi o mais votado também. Não ganhamos a capital, mas foi o mais votado. Foi mais de 1 milhão de votos em matéria de partido no Estado. Na minha cidade, senhor presidente, Canoas, Jairo Jorge, um jovem jornalista, que cresceu comigo, claro, eu com mais idade, ele era um menino que anotava nas portas de fábrica o que nós fazíamos para jogar na imprensa num belo trabalho. Foi reeleito com 72% dos votos. 71,6%, se eu não me engano. 72% dos votos. E hoje, esse líder, chamado Jairo Jorge, já é lembrado para ser candidato a governador do nosso estado. O que é para mim uma grande alegria, já que Marco Maia, presidente da Câmara, foi do meu sindicato quando eu era presidente. Jairo Jorge fazia trabalho de base ali na cidade e hoje é o prefeito reeleito. Quando eu falo do metalúrgico de Canoas, além do Marco Maia, eu podia lembrar do Nelsinho Metalúrgico, deputado estadual da diretoria do meu sindicato. Podia lembrar do reeleito Gilmar de Esteio, Gilmar Rinaldi, da diretoria do meu sindicato, outra grande cidade do Rio Grande. Podia lembrar do Vilmar Balim, reeleito com uma enorme votação também da base do meu sindicato. Eu já falei, eu podia aqui lembrar que Jairo Jorge fez uma coligação lá em Canoas, e eu sempre defendi, com 17 partidos. 17 partidos. Sabe quantos vereadores a oposição elegeu? Um vereador em 21. 17 partidos, elegemos 20 vereadores e somente um vereador que a oposição elegeu. Destaco, além do Nelsinho, o meu amigo e querido Miguel Rosseto. Miguel Rosseto, também da base metalúrgica do meu sindicato, foi vice-governador do Estado e hoje é presidente
da Petrobras Biocombustíveis. Senhor presidente, houve momentos maravilhosos que entram para a história nessa minha caminhada pelo Rio Grande. Podia lembrar até mesmo de Caxias do Sul, onde o adversário do PDT ganhou no primeiro turno, mas o nosso candidato, e eu estive lá, saiu de 2% e terminou em segundo lugar, com uma votação até expressiva mediante aquela realidade. Mas quero falar, por exemplo, de São Gabriel, comício na cidade de São Gabriel, uma praça lotada com 5 a 6 mil pessoas. Eu vou aqui comentar com os senhores e divido com o Brasil. Sabe que a cor do PT é vermelha. E eu subo no palanque com um colete vermelho. Aí alguém me diz no palanque, senador, aqui o vermelho é a cor do adversário. Aqui a nossa cor é verde, amarela e branca. Que aqui é uma briga muito forte de cores, senador. E o senhor está todo de vermelho. Eu estou com um colete vermelho e uma camisa ia no mesmo tom. Digo, a camisa eu troco, o colete eu não troco. Troquei a camisa e fiquei com colete vermelho. E lá de baixo eu via que todo mundo me olhava. Disse, mas o senador nosso vem aqui para apoiar com colete vermelho. Aí no meio do comício, eu tinha o símbolo aqui do meu candidato. Tirei o símbolo, peguei o colete vermelho, retiro o colete vermelho, digo, olha, o PT é vermelho, eu sou vermelho, mas aqui eu não sou vermelho, eu sou da cor dessa lua, que era branca, sou verde e amarelo, as cores do Brasil, e o vermelho vai nesse momento, é para o lado de lá, e joguei para o plenário. Foi uma festa só, eu abri mão do vermelho e fiquei de verde, amarelo e branco. Foi momentos como esse que me fazem que eu lembre nesse momento, como o comício de Rio Grande. Rio Grande, na região sul, eu diria a cidade do Rio Grande onde o governo federal mais faz investimento. E muitos achavam que a gente não ganhava. Fui para Rio Grande para o comício de encerramento, para fazer a fala final junto com o prefeito, e lá eu disse, eu estava com boné, meio friozinho, digo, esse boné aqui que tem uma história bonita de luta, eu só deixo na cidade que tenho certeza que a gente ganha as eleições. Tirei o boné e joguei para o povo. E o resultado foi positivo. Ganhamos as eleições lá com o companheiro Alexandre Lindemeyer, um jovem deputado estadual que tem uma terra bonita, uma história bonita, muito bonita naquela terra. Lembro aqui da terra dos Marechais, do Chama que tombou o índio querido, hoje herói nacional, Sepete Araju, que é São Gabriel. Lembro de novo, São Gabriel é uma terra de muito fazendeiro, né? De muito agronegócio, e lá pela primeira vez, com o apoio, inclusive, do agronegócio, o PT vai governar, porque eles respeitam e admiram muito a proposta defendida e articulada pela presidenta Dilma. Quero aqui lembrar que lá em São Gabriel, o prefeito eleito do PT é o Roque. E o prefeito Evandro Guedes, do PPS, ainda destaco o Evandro é o vice e o prefeito é o Roque. É do PPS, o nosso vice lá. Mas eu destaco aqui lá a liderança incontestável do Balbo. Balbo Teixeira, do PSB. Balbo teve a sua candidatura impugnada pelo nosso adversário e ele não teve dúvida. Não teve dúvida. Eu sei que o melhor candidato é o Roque, é o candidato do PT, junto com, no caso aqui, o PPS, e o Balbo Teixeira, uma grande liderança, já foi prefeito 2 vezes daquela cidade, ele apoiou o PT e ele foi fundamental para a nossa vitória. Muito obrigado, Balbo Teixeira, pelo apoio. Em Antônio Prado, foi eleito o Nilson Camate. Claro que eu falei 200 cidades, todos vão me perdoar, eu não vou falar aqui 200 cidades, mas falo em Antônio Prado porque eu fui 2 vezes lá. E por que fui em Antônio Prado 2 vezes e ganhamos as eleições? Porque o presidente da Câmara, lá de Antônio Prado, que era negro, foi proibido de concorrer pelo nosso adversário. Eu digo, pois bem, ele apoiava a nossa candidatura, fomos lá em 2 vezes e, felizmente, pela liderança do Camate, nós elegemos o prefeito de Antônio Prado, uma bela cidade. Quero muito cumprimentar também o professor que nós elegemos em Alvorada,
grande lutador, grande companheiro, professor Serginho, hoje é o prefeito eleito de Alvorada, da Grande Porto Alegre. Estive lá por 2 vezes, parabéns, Serginho, gol de placa, você vai fazer uma grande administração. Deputado Henrique Fontana, federal, já foi líder do governo, grande teu apoiador. A Estela, que já foi prefeita e hoje é secretária de Estado, também fez um trabalho brilhante para que você estivesse lá e, naturalmente, pela tua liderança. Como já disse, senhor presidente, foram mais de 200 cidades. Na maioria, o PT foi cabeça de chapa, outros vice, e algumas ele integrava a chapa majoritária com os vereadores na linha do projeto da presidenta Dilma. Senhor presidente, eu poderia dizer que pude presenciar e sentir nas falas da minha gente gaúcha a força do projeto iniciado por Lula e agora ampliados pela presidenta Dilma Rousseff. Lembro aqui que o PT foi o partido que mais recebeu os votos no Rio Grande do Sul, 1.450.000 votos. E da mesma forma no Brasil, o PT foi o partido que mais recebeu os votos, 17,26 milhões no total. E lembro, os partidos todos da base da presidenta Dilma que receberam uma vitória consagradora nas urnas. Enfim, agradeço com muito carinho, de coração, a todo o apoio que eu recebi da gente gaúcha, que em muitos lugares eu tinha que deixar o carro, tinha que passar alguns rios caminhando, calça arregaçada, ia para o lado de lá. Fui a cidades com 1.000 eleitores, mas fui a cidades com mais de 1 milhão de eleitores. Em todas e todas as cidades, o carinho do nosso povo é emocionante. É isso que dá gosto na política, a forma como eu fui recebido em cada cidade. E não vou aqui não dizer que ganhamos em todas, não. Algumas ganhamos, algumas perdemos, mas o carinho do povo foi o mesmo em cada cidade. Faço uma homenagem especial aqui ao Santos Fagundes, na cidade do Caí. E por que eu faço uma homenagem especial ao Santos Fagundes, na cidade do Caí? O Santos Fagundes é funcionário do meu gabinete, aqui do Senado, é totalmente cego, coordena politicamente o meu gabinete no Rio Grande do Sul, um jovem da melhor qualidade e competência política, foi chamado pelo partido e concorreu a prefeito da cidade do Caí. Eu tinha convite para iniciar amanhã, tomando café com o candidato a prefeito de Porto Alegre, de Canoas, que era a certeza da vitória, de Esteio, de Sapucaia, de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, mas optei pela simbologia de estar às 7 horas da manhã, lá no interior, na cidade do Caí, junto com o Santos Fagundes, e visitei os colégios eleitorais. Parabéns, Santos Fagundes, parabéns aos que ganharam também, você ficou em 3º lugar, e você disputou com um companheiro do PP e do PMDB, e você ficou em 3º lugar, mas fez uma campanha bonita, mostrando, inclusive, a importância do corte das diferenças, da sensibilidade, combatendo os preconceitos contra todos, mas principalmente em relação às pessoas com deficiência. Santos, você não ganhou nessa, mas com certeza, pela sua competência, o seu futuro é promissor e você ainda vai ser prefeito dessa cidade, ou deputado, se assim entender, ou quem sabe por que não, a um outro cargo no Executivo, porque a vida, como a gente fala e diz o poeta espanhol, a gente faz o caminho caminhando. Senhor presidente, repito que para mim foi uma alegria enorme esse contato com a população do meu povo, caminhando nas ruas, como foi bom abraçar, rir, até ver algumas pessoas emocionadas, chorando, mas ao mesmo tempo mostrando uma lealdade no campo das ideias, do bom debate, com respeito a todos. Se Deus me permitir, quero voltar tantas vezes, quando for necessário, a cada espaço do Rio Grande que eu tenho caminhado. Tive com o governador Tarso Genro em muitos momentos, como em Canoas, como em Esteio, como lá em Parobé,
onde ganhamos também com o Cláudio, um líder incontestável. Um abraço para o Cláudio, lá de Parobé. Enfim, eu quero dizer que o amor que a gente tem, cada um, pelo seu estado, pelo seu país, pela sua querência, é infinito e está sempre como a primavera se renovando. Senhor presidente, enfim, destaco aqui que é inquestionável: quem viver verá, agora em 2014, ou se quiser em 2018, a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma. Mesmo nos comícios dos adversários, eu não consegui ver uma crítica, um ataque à presidenta Dilma, como também ao presidente Lula, pelo menos lá no Rio Grande. E poderia, eu disse que ia falar, lembrar de São Paulo. Eu me lembro aqui no plenário, comentávamos, grande possibilidade da ministra Marta Suplicy ser eleita prefeita de São Paulo, mas por uma decisão do partido em São Paulo e, naturalmente, pela influência do presidente Lula, a presidenta da República, junto com Lula, optaram pelo nosso querido Fernando Haddad, competente ministro da Educação, que fez um belíssimo trabalho na sua pasta. Haddad arranca com 2 pontos percentuais, com apoio de Dilma, de Lula, de Mercadante, de todos os partidos da base aliada e, naturalmente, da liderança também de Marta Suplicy, está no segundo turno, com grandes possibilidades de ganhar as eleições. O quadro que nós estamos vendo é um quadro muito positivo, até porque quem ficou em terceiro lugar, no meu entendimento, tem uma tendência a apoiar, na minha avaliação, claro, ele que vai decidir e a sua base aliada, ao nosso querido Fernando Haddad. Termino, senhor presidente, apenas pedindo a Vossa Excelência que, como eu não estava aqui, eu tenho um trabalho muito longo com os idosos, sou autor do Estatuto do Idoso, um pronunciamento que fiz sobre o Dia Nacional e Internacional do Idoso, que completou 10 anos, o Estatuto do Idoso. Faço aqui um pronunciamento falando do dia 1º de outubro, que é o dia que lembramos o Dia Nacional e Internacional da promulgação do Estatuto do Idoso. Faço aqui a ratificação, 9 anos do Estatuto do Idoso. Tenho a alegria de lembrar que sou autor dessa lei, e aqui eu destaco a importância do Estatuto do Idoso no cenário nacional e que hoje é uma referência internacional. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento, tanto o primeiro como o segundo, porque ambos, o primeiro eu comentei detalhadamente, falando do processo eleitoral, e o segundo eu peço que Vossa Excelência considere pela importância que é o Estatuto do Idoso, que traz benefício hoje para mais de 40 milhões de pessoas. Eu diria, senhor presidente, só um artigo do Estatuto eu destaco aqui. Foi quando nós mudamos, porque a lei anterior dizia que para o idoso ter direito a um salário mínimo, só quando a renda per capita da família não ultrapassasse 1/4 do salário mínimo. Com o Estatuto, não. Basta que o idoso prove que ele não tem como se manter, que ele passa a receber um salário mínimo desde que ele tenha mais de 65 anos. Mais de 5 milhões de pessoas foram contempladas só com esse artigo do Estatuto. Presidente, agradeço a Vossa Excelência a tolerância, inclusive, que Vossa Excelência teve com este senador. Agradeço a Vossa Excelência, senador Antônio Carlos Rodrigues, e também o senador João Osório, que esteve... João Ribeiro. Osório por causa da nossa cidade lá de Osório, no Rio Grande do Sul, que é, inclusive, comandada pelo PDT. Senador João Ribeiro, que é um senador que eu aprendi no dia a dia aqui a respeitar, um quadro qualificado do nosso partido, da base do governo, e dizer a Vossa Excelência que pode saber que foi uma honra, Vossa Excelência, saber que João Ribeiro foi quem presidiu a sessão que Vossa Excelência foi empossado. João Ribeiro, meus cumprimentos,
sabe do respeito que eu tenho pelo seu trabalho e pela sua história. Um abraço.